Galera do Balaio, mais uma vez reunidos pela internet na nossa live do Balaio. Hoje é uma live extra, né? Para quem acompanha o Balaio está acostumado aí com as tradicionais lives do Balaio às segundas e às quintas, né? Uma live mais musical, né? Onde a gente traz cantores, compositores da nossa música mineira, da nossa música brasileira. Então, diferenciado, né? Que a gente está trazendo um outro tipo de arte, né? Outro tipo de artista de 15 em 15 dias aqui no Balaio, ou de acordo com as agendas, né? Quando as agendas puderem se equalizarem. Então, a gente vai ter o prazer de receber aqui a escritora, a poetisa, Val Melo, né? Diretamente lá do Rio de Janeiro. A gente vai conversar um pouquinho sobre a sua história, sobre os seus livros já lançados. E vamos aguardá-la até chegar na nossa live aí. Boa noite para quem já está chegando. Estamos aguardando a Val Melo chegar aí na nossa live. Boa noite, Heitor. Salve, Vini. Gratidão por estar aí na live do Balaio, meu irmão. Boa noite, Márcia. Seja muito bem-vinda. A Val chegou. Salve, salve! Val Melo! Salve, boa noite. Tudo bom, querido? Boa noite. Tudo bem por aí? Tudo bem, meu amor. Tá me ouvindo direitinho? Tá tudo Tá bem? ótimo. Tá ótimo o som. Tá ótimo. Que maravilha, que Maravilha. maravilha. Como tá o tempo aí no Rio? Tá friozinho? Olha, deu uma melhorada. Durante a manhã tava mais quentinho, aí agora à noite fechou um pouquinho o tempo de novo. Pelo menos aqui na minha área tá mais fresco. Não tá calor, não. Bom, aí no Rio o pessoal estranha mais essa época de frio, né? Aqui em Belo Horizonte sempre tem uma... Se bem que hoje ultimamente a gente não tá muito confortável com os climas não, né? Tá muito atípico, né? Mas Belo Horizonte tem uma tradição de um clima mais ameno, né? Até pelas montanhas, né? Por mais verde. E o pessoal do Rio está acostumado com 40 graus, né? Sou de uma região de calor, então eu sou de uma região de calor e vim morar numa região de calor de 40 graus. Então, eu tenho. Esfriou um pouquinho, eu já acho que tá muito frio. Tá bom. Ô, Val, Mas primeiramente, vou então, te agradecer, né? Por você ter aceitado esse convite do Balaio. É uma honra, satisfação ter você aqui na nossa live do Balaio. Seja muito bem-vinda. eu que agradeço, eu quero agradecer a oportunidade, querido. Para mim, eu que falo que é uma honra muito grande estar aí nesse balaio junto com tanta gente boa que eu estive acompanhando, estive olhando, e é muita, muita coisa boa. Parabéns, seu trabalho é assim, incrível, muito bacana. Então, sou eu que agradeço, tá? Muito obrigada pela oportunidade, né? E assim, esse período, esse afastamento, né, que a gente vive, a gente acabou, né, a gente acabou se aproximando de tanta gente tão distante, né? A internet nos proporcionou isso, né? Essa coisa das lives nos proporcionou isso, que é muito bom para o artista, é muito bom para o nosso dia a dia, é muito salutar para nossa cabeça e Verdade. necessário. Que seria de nós sem a tecnologia e sem os artistas, né? Sem a arte da nossa vida nesse período de isolamento, né? Olha, Eu uma falo isso coisa aqui, toda live eu reforço isso, né? Gratidão aos artistas, porque sem uma os coisa, artistas, né? se não fossem os artistas, não sei como teria ficado a humanidade nesse período, nesse afastamento, nesse período de pandemia. Porque sem a arte, não deu. Mas assim, Por mais que a pessoa se declare avesso à arte e é contra os artistas, todo mundo consome arte, né? Você está assistindo um filme, ou a mesma novela, lê um livro, né? Escuta uma música, todo mundo consome arte a todo momento, né? Então a gente tem que ser grato a essa classe que nos salva, né? Sempre, né? E nesse momento ainda mais. agora, nesse momento, nós percebemos, como eu falei, o quanto os artistas são importantes, né? Como você falou, seja ouvindo uma música, assistindo um filme, lendo um livro, pesquisando algo,
foi extremamente importante ter a arte do nosso lado, desenhando, criando, fazendo artesanato. Foi extremamente importante. A arte foi muito importante para a nossa cabecinha, né? Foi demais. Mas, para quem está entrando aí, eu estou vendo, e quem não sabe quem sou eu, gente, eu sou a Valmelo, sou poeta, performer, sou artista plástica, e estou aí nesse mundão de arte, tentando sobreviver a esse caos que está instalado, né? Mas, como você falou, com a arte a gente passa por ele. Com certeza. Eu ia te pedir justamente isso, para você se apresentar, tipo uma Valmelo por Valmelo, né? Eu queria saber de você um pouquinho, né, dessa sua transição. Você é piauiense, né? E já mora no Rio há 20 anos, não é isso? Eu queria saber um pouco desse início. Como que foi o despertar da arte? Foi no Rio ou foi lá em Capitão de Campos, né? Capitão de Campos ainda. Isso aí, Capitão de Campos. Então, deixa eu te explicar. O meu pai morava aqui e eu não conhecia o meu pai até a fase da adolescência, né? Eu cresci, não conhecia meu pai. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito atrevida, né? De querer voar, passear, sempre foi assim. Eu cresci com os meus avós, meu avô me criou. Meu avô queria mesmo que eu seguisse a ordem religiosa, mas não sei se foi bom, foi ruim, eu não sei. Mas um dia eu disse que eu ia passar 30 dias na casa do meu pai. E desses 30 dias já se foram 20 anos. Agora, como a arte entrou na minha vida, o fato de eu ter vivido muito tempo dentro da religião, né? Eu acabei virando líder de grupo, de não conseguir ser freira como meu avô queria, né? Desculpa, avô Edmundo. Meu falecido avô. Mas eu era líder de grupo de juventude ainda muito jovem, muito novinha. E isso acabou... Eu criava peças, eu escrevia, né? Então, tudo que eu vivi dentro do grupo de juventude, eu trouxe para a minha vida profissional e para minha vida artística, porque como eu liderava grupo, hoje eu trabalho com administração de empresas e tenho a questão da arte, que é o que salva a mente, né? Mas eu sempre escrevi, desde os 12, 13 anos, eu sempre escrevi. Agora, eu posso te dizer que estar ativa dentro do universo literário, eu estou desde 2016, mais ou menos, que eu comecei, na verdade, a participar de algumas antologias. Foi, acho que, final de 2016, aí meio que parei um pouco, né? Não fiquei ativa. E entrar mesmo nesse meio foi em 2018. A partir de 2018, aí eu resolvi querer colocar tudo que eu escrevia, né? E aí eu parti para esse lado poético, porque eu já tinha um blog. Eu escrevia um blog sobre empresas, né? Sobre empreendimento, sobre vendas, era sobre isso. Mas aí, né? Quando o lado poético bate mais forte, não tem jeito. Quando a arte pinta mais, não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. E aí eu fui para esse meio poético e assim, eu sou muito feliz, sou muito grata por isso. É um ambiente em que eu só alegria, só felicidade. Tô vendo uma galera boa entrando aí, hein? Dá um alô aí, pessoal aí da Ventura, Corretora Editora, né? A gente vai falar do seu livro, né? Ventura Editora, foi com ela que eu lancei o meu livro. E, na verdade, eu não lancei só o meu livro, né? Tem não só o livro físico, a Ventura Editora também, eu lancei o meu primeiro e-book, que foi eu lancei em coautoria ano passado, o e-book que é a Violeta 19, uma transmutação pandêmica. Está na Amazon, está nas plataformas digitais. E foi exatamente com a Ventura Editora que eu lancei com o poeta e jornalista Jorge Ventura. A gente vai falar quando eu quero saber detalhes desses lançamentos aí. Não, com certeza. Só perguntar que a gente vai falando.
Bom, mas E, eu queria saber um pouco ainda dessa carreira sua artística. Você é uma multiartista, né? Consultora de moda, artista plástica, dançarina e uma é, poetisa exemplar aí com esse livro seu aí. é Bom, isso e aí. essa variedade, como que aflorou várias ramificações da arte naval aí? Explica pra gente um pouquinho. Então, volto a dizer, tudo começou lá no Piauí, acredite. Eu sempre criava grupos de dança, eu sempre estava à frente desse universo lúdico, porque eu queria, eu acho, eu tenho uma coisa que eu sempre falo, que o meu avô, quando eu era criança, ele tinha uma forma de punir um tanto bem peculiar, muito diferente, sabe? Quando eu fazia alguma malcriação, ele pegava cartas, me dava para ler várias cartas, eu com 5, 6 anos de idade, ou então ele fazia operações matemáticas. Então aquilo, assim, eu desenvolvi esse meu lado, meu amor pela matemática. Mas quando ele me dava as cartas para eu ler, eu acho que eu já estava tão acostumada com as cartas que eu já estava na memória, né? Então as pessoas viam eu lendo assim aquela pequenininha lendo a carta assim rápido, todo mundo batia palma e eu adorava o aplauso. Então eu acho que o gosto com o público começou lá nos 5 anos de idade, sabe? Eu tenho uma certa desconfiança que esse gosto começou aí. Então, essa coisa da dança foi muito cedo. E aí, quando eu vim morar aqui, entre um trabalho e outro, eu queria algo relacionado à arte, que me tirasse daquele universo corporativo, e foi quando eu comecei a fazer dança oriental, e fiz dança do ventre durante muito tempo, me apresentei profissionalmente, pratiquei dança do ventre quase 6 anos, e e assim, também é uma outra parte que eu tenho muito a agradecer, porque eu costumo até dizer que o dançarino, ele é um poeta. Eu tenho até um poema que eu falo sobre isso, que o dançarino é um poeta, e eu acho que maior de todos, né? Que ele usa o corpo como caneta. Então, Então, isso é muito fantástico. A moda, eu sou filha de costureira, né? Minha mãe fazia todas as minhas roupas, né? Então, ela entrou assim na minha vida. Então, eu produzo todas as minhas peças, é, eu de tudo, tá? Desde os acessórios ao... legal. Então, é outra coisa também, que tudo veio muito da infância, tudo veio do meu universo, lá em Capitão de Campos, lá no Piauí. E aí, acho que aqui no Rio eu só fui desenvolvendo tudo isso, né? Muito demais. Mas, Bom, vou aproveitar e mandar um abraço lá para o Piauí, né? Eu tenho amigos queridos ó, piauienses entrou aí a lá. minha irmã lá do Piauí, eu vi que ela entrou. Além da Aventura Editora que está aí vendo a gente, eu vi que entrou a Rivane, entrou. É isso mesmo, entrou a Rivane, entrou a Aline Basílio, é minha afilhada, está assistindo a gente diretamente de Portugal, Ó, que está em legal. Lisboa, está assistindo a gente. Poxa, obrigada, pessoal, obrigada mesmo. Então, todo mundo está acompanhando É a muito gente aí. interessante ter tudo isso. Isso Mas, aí. como a gente estava falando Eu tive de. no Piauí, eu tive em Teresina e tive na Serra da Capivara Ah, que também. legal! Legal, Fabuloso. Serra da Capivara é interessante. Aí Aliás, eu só vim de conhecer o Delta, né? O Delta é lindíssimo, né? O Delta. essa área lá no Piauí, essa parte dos sítios arqueológicos é uma coisa muito vasta, né? São Raimundo Nonato é um local com vários sítios arqueológicos, 7 cidades, né, em Piracuruca, é também um local assim incrível. E Capitão de Campos, inclusive, existe um local que é inclusive desconhecido para as pessoas. Eles chamam de Letreiro. E lá é um local que tem pinturas rupestres, que tem formações rochosas completamente assim diferentes, sabe? E é interessantíssimo, interessantíssimo. Assim, falta realmente só um incentivo maior, Maior, verdade. sabe? Mas é muito bacana, muito Esse é o bacana. Delta, né? O Delta é maravilhoso também, né? O Delta é O Delta incrível. também. O Delta é incrível. O Piauí é muito rico de muita coisa. Eu nasci mesmo, eu nasci na cidade de Pedro II, mas saí muito bebê e cresci a vida inteira em Capitão de Campos, que é uma cidade bem pequena, né? Que é acesso capital ao litoral. Pedro II é a única cidade
do Brasil que produz opala, que tem opala no seu subsolo. Somente Pedro II. Nossa. Depois de Pedro II, somente na Austrália. Mas nem em outro lugar do mundo. Cultura. Existe Isso aí eu alguns. desconhecia, tá vendo? Pois é. É muito legal. Eu sou uma apaixonada pela opala, por isso... Mas como eu estava falando com você, né, sobre essa coisa do e-book que nós fizemos, antes de falar até do meu outro livro, eu queria abrir um parêntese aqui e falar desse livro da Violeta 19, Uma Transmutação Pandêmica, porque ele foi assim, um marco muito importante para mim, muito importante. Eu quero aqui agradecer a Ventura Editora, agradecer Jorge Ventura, que é um poeta incrível, sabe? Ele, assim, ímpar, tem um trabalho magnífico. E quando nós criamos a Violeta 19, quando nós produzimos a Violeta 19, ele veio num momento, assim, de dor, porque eu havia acabado de perder a minha avó nesse período, né? Foi em abril do ano passado, e ele, 6 dias antes, havia perdido o pai, né? E ninguém podia, assim, estava bem no olho do furacão, tudo fechado, ninguém saía, e minha avó morando em Brasília, eu não pude ir, não pude fazer nada, né? E aí ele virou para mim e falou, Val, vamos transformar tudo isso em poesia, em poemas, vamos colocar isso. E eu, de cara, eu aceitei, porque nós acreditamos, nós temos uma máxima nesse trabalho de que isso tudo vai passar, né? E a Violeta 19, a gente trata exatamente como se nós estivéssemos em um inverno rigoroso, esse nome, o título do livro é exatamente voltado para uma das lendas da Violeta, sobre um reino distante, que vivia um inverno rigoroso, até ele desposar uma moça chamada Violeta, e aí surgiu todo um verão. O sol apareceu, as flores, tudo floriu, e é isso que nós acreditamos, que esse inverno rigoroso vai passar, tudo isso vai passar. E esse livro, ele tá muito, muito legal, porque nós colocamos nele os sentimentos que as pessoas tiveram na pandemia. A distância, a ansiedade, o surto, a tecnologia, que foi muito importante. Então, nós colocamos ali 20 temas, e cada um fez 2 poemas. E como que a gente ia sintetizar esse poema? Porque eu tenho uma visão sobre a distância, Jorge Ventura tinha uma outra visão sobre a distância. Eu tenho uma visão sobre o oportunismo, que aconteceu demais nesse período. Ele tem uma outra visão, isso foi um outro tema nosso. Eu tenho uma visão sobre egoísmo, ele tinha outra. Então, nós costuramos esses temas com o gênero da aldrabia, que é o gênero literário, para quem não conhece, um gênero literário de 6 palavras que sintetiza um assunto, um tema. Então, eu fazia um poema, Jorge Ventura fazia outro, e nós fazíamos essa sintetização com uma aldrabia. E ficou um trabalho, assim, incrível. Sou suspeita a falar, eu sei. Não, mas a gente leu algumas críticas e pelas críticas a gente tem certeza. Eu também não tive acesso ao livro ainda, mas eu tenho certeza que a obra está sensacional, assim, pelas várias críticas que a gente leu, entendeu? Se você me permite, eu até gostaria de ler 2 poemas da Violeta 19 e uma aldrabia para eu sintetizar sobre esse assunto. E, na verdade, eu queria falar até exatamente sobre o termo distância, né? Porque cada um viu a distância, eu tive uma visão, ele teve uma outra visão, e cada um falaria de uma forma diferente. Então, eu fiz o poema intitulado Vontade sob domínio, que diz: tantas vezes eu jurei não deixar de abraçar quem me toma pelo bem. Tantas vezes desejei ver o mundo inteiro inerte, tudo em nome do meu ócio. Hoje vejo minha clausura, escondida atrás das máscaras, implorando um abraço que por decreto não vem.
Sob um mundo de distância, meus olhos se sacrificam por achar verdades em pupilas sobre sonhos e tantos medos. Entre gritos e segredos, ler silêncios escondidos. Eis minha vontade perene de dominar os espaços, desses vazios opacos dos homens em separação. Ó, sensacional. Sensacional a mensagem. E o Jorge Ventura fez um poema também nesse tempo, com esse tema da distância, e ele chamou de Beijo de Lua. São 2 poemas falando de distância com direcionamentos completamente diferentes. E ele diz o seguinte: há uma aspereza infinda nas portas trancadas, um silêncio insípido e inodoro nos cômodos da casa, uma distância supraestendida entre mim e ti. Pela negligência dos motivos sem embasamentos. Há livros jogados ao chão, CDs trincados, e-mails não correspondidos. Estamos devidamente distanciados. Falta o feixe de luz da manhã adentrar a sala, falta o despertar de quem habita os lares, faltam os miados, os latidos, a minha voz. Falta o tilintar dos copos e talheres, o zumbido dos mosquitos e o buzinaço do trânsito. Faltam os amigos. Onde estão a essa hora? Faltam tuas mãos pequenas, teu queixo anguloso, teu cabelo encharcado de perfume ao brilho da beleza, teus olhos em chamas e o corpo ardido em sedução. Sim, eu sei que não estás aqui. Do que imagino teu beijo de lua que me leva ao céu. Sensacional. E aí, como eu te falei, são 2 assuntos, é o mesmo tema, e aí eu te levei para lugares, para pensamentos distintos. E para sintetizar, nós 2 criamos a Aldravia. Silêncio, insípido, inodoro, atrás das máscaras. Então, essa Aldravia, tanto para um quanto para o outro. Certo. Então, a Aldravia, ela tem... Por isso que, assim, eu sou muito satisfeita com a Violeta 19. Quem quiser ter acesso, ele está lá na Amazon, pode procurar Violeta 19, uma transmutação pandêmica. Ele está disponível. Fiquem à vontade. E a Violeta surgiu... mas, na verdade, quando ela surgiu, o Vermelhos Inversos já estava pronto. Já estava pronto, já? Já estava pronto. E com os nossos projetos guilhotinados, que é uma das coisas que eu falo, que nós falamos na Violeta, que teve um prefácio lindíssimo, feito pelo querido amigo, o diplomata Márcio Catunda, um prefácio maravilhoso, eu diria até muito poético. Ele cita sobre esses projetos que foram guilhotinados. E o Vermelhos Inversos, eu falo que ele foi guilhotinado, quase guilhotinado, só um tempo, só o tempo de lançamento, porque não pôde ser no campo presencial, porque não pôde ser naquele período, porque o lançamento seria em abril do ano passado. E aí eu não lancei, e aí a gente engatou em um outro projeto. Mas é isso, né? A pandemia teve seus poréns e aí aconteceu tudo isso. Mas hoje está aí. Que passaram por aqui da música, né, tiveram essa mesma situação, né? Lançaram trabalhos ali em fevereiro e março, e no momento de trabalhar, né, até essas questões presenciais, shows, e veio esse corte, né? Aí o trabalho, realmente, só pelas redes sociais, fica um trabalho, digamos, incompleto, né? Você não atinge o público que você atingiria com o trabalho presencial. E é aquilo, né? A gente tem que lutar com a arma que a gente possui, né? Eu até brinco, gente, quem nasceu entre o velame e a macambira feito eu, vai se preocupar com essas coisas assim, eu vou lançar online mesmo, não tem jeito. Não tem jeito, não tem tu, vai tu mesmo, a gente tem que lutar com a arma que possui. E aí nós fizemos esse lançamento online, né, foi muito, muito legal, foi muito bacana. Tivemos a presença
da minha professora da infância, porque foi ela quem escreveu a orelha do meu livro, a Gleide Kaline, que mora no Piauí. Eu fiz questão de trazer essas pessoas. Tivemos a presença do Juliano Oddi, que é um multiartista, um dinglista, inclusive seria adorável os trabalhos, sabe? É músico, o cara tem um trabalho assim fantástico, desenha, enfim, ele é multifacetado. Piauí tem dessas coisas, tá? Tivemos a presença da minha irmã, do meu professor, até o prefeito da cidade apareceu. Foi Que muito legal, que legal, legal. foi muito bom, foi muito bacana. Bom, Muito legal. esse lançamento está disponível, né, Está no perfil aí disponível no da Aventura IGTV. Editora Lançamentos. Isso, exatamente. Está disponível lá na Aventura Editora Lancamentos, que é lançamentos, né? Fiquem à vontade, vocês vão conhecer ainda mais da história da Valmelo. Isso aí. Eu vi, E a gente começou a assistir, mas eu confesso que eu não assisti a live completa, né? Que foram 2 horas, né? 2 horas de lançamento. Aí eu não consegui assistir completa, não, mas eu assisti várias partes, realmente foi fantástico, emocionante, assim, várias partes. foi muito, muito, muito interessante. Uma moça também lá da região que cantou. Eu tive, na verdade, 2 participações de música, né? Eu tive de uma menina de 16 anos, que está começando na música e tem, assim, um super potencial, o nome dela é Luma, se eu não me engano, Luma, se alguém lembrar aí, coloca Luma Cavalcante, Luma Carvalho, acho que é Carvalho, eu não lembro. E, nossa, acabou de entrar aí o Marcos. Oi, Marcos, tudo bem? Marcos é irmão da minha irmã, tá assistindo a gente diretamente de Teresina. Que massa, Terezinha, um abraço aí, Terezinha. Luma Manuela, colocaram aí. Luma Manuela, é porque eu falei o sobrenome dela. E aí nós tivemos também a participação da cantora Jussara Freire. A Jussara, ela tem um trabalho muito bacana, e nesse livro eu tenho um poema que foi musicado pela Jussara, que é o poema Ampulheta, e ela ganhou o nome de 17 Horas. E hoje tem um clipe, esse poema está musicado por ela, e eu tenho mais outros 2 poemas que são musicados por ela, mas que não estão nesse livro, mas um está. E a Jussara cantou lindamente, e é difícil você pegar assim, o poema do jeito que tá e colocar na música, porque tem toda aquela questão da métrica, né, não é? E a Jussara tem essa facilidade, ela já musicou assim, poemas de vários conhecidos, amigos, vários poetas, ela tem uma capacidade muito, muito grande de colocar melodia nos nossos poemas, é incrível, incrível mesmo. Vou pesquisar o trabalho dela, hein? Não conheço o Pode trabalho pesquisar. A Jussara produz assim, ela tem muita música mesmo. Ela produz demais, demais, demais. Então, ó, um beijo pra Jussara aí, gente. Priscila lá de Salvador, Priscila Moreira, tá aí dando salve, querida. Salve. O negócio tá bom, tem muita gente, a gente tá bem caro, tá passeando aqui, né, no Brasil. Teresina, tá até fora, em Portugal. Legal demais. A galera tá interagindo. Muito legal. O Vermelhos Inversos, como eu falei, ele tem Muita gente fala assim, né, só do vermelho, eu tenho essa identificação muito grande com a cor, seja do batom, porque raramente as pessoas vão me ver sem batom vermelho. É muito raro. E o cabelo e tudo, mas tem uma coisa muito interessante, porque o nome Vermelhos Inversos. Inclusive está escrito lá na introdução do meu livro, e o Juliano, ele faz a introdução do meu livro e faz muito bem. Ele diz que ele começa falando das pedrinhas do Morro Vermelho. É que Morro Vermelho era o bairro que eu morava, era o nome do bairro, né? O nome do bairro é Califórnia, mas todo mundo chamava ele de Morro Vermelho, né? Eu acho que hoje as pessoas não chamam mais de Morro Vermelho, eu chamo. Eu gosto disso. Então, eu tenho uma referência muito grande com a cor vermelha, e por isso eu acho que é uma cor quente, é uma cor forte, é uma cor de luta, e desse livro ele é pautado em lutas, seja do dia a dia, seja as lutas politicamente falando, e principalmente ele está pautado nas liberdades femininas.
né? Eu tenho uma boa parte dos meus poemas, eles são dedicados a esse sagrado feminino, que para muita gente, às vezes, pode ser uma coisa clichê, mas quando a gente vem de uma luta muito, muito grande, muito longa, não é clichê. Quanto mais se fala desse assunto, mais precisamos falar. Nossa querida Regina Alves aí acabou de entrar. Beijo, Regina, diretamente de São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro. Salve. E Bom, você tocou num ponto muito importante, necessário, né, Val? Que quanto mais se fala, mais necessário fica, né? Porque é uma luta, digamos, ingrata, né? E permanente, graças. porque não adianta falar que é mimimi, que é, né, que é desnecessário, Não é. porque Não. é necessário, né? A É gente vive muito. claramente numa sociedade que não tem é, igualdade de gênero, né? Então é Não, sempre necessário a gente tocar nesse assunto e reforçar. nenhuma. Nenhuma. É um assunto que a gente precisa começar a trabalhar dentro de casa, com os nossos meninos, as mães com os meninos, com seus filhos, com as suas filhas, não é só com a menina para ela continuar lutando e brigando sozinha, não. Isso também tem que ser uma luta com os meninos, com as crianças, ele tem que começar em casa, é preciso que esse diálogo comece dentro de casa, sabe? De direitos, de deveres, de igualdade, porque a nossa luta é por igualdade. A nossa luta é por igualdade. E eu bato nesse livro, eu bato muito na tecla sobre como a gente vive dentro dos artifícios, né? Desde a maquiagem, do estar sob o salto alto, mas a gente não deixa de ser mãe, a gente não deixa de ser dona de casa, a gente tem que estar, sabe? A gente tem, às vezes eu me sinto assim uma, sabe aquela deusa indiana, né? Sabe? Como se eu tivesse que ter, eu me sinto um Sim. povo, como se fôssemos obrigados a ter inúmeros tentáculos para conseguir tocar e fazer tudo ao mesmo tempo e fazer com perfeição. Tem muito isso. Eu acho que travou. Travar um pouquinho, é. É. Tava Mas você sumindo a está me imagem, ouvindo? mas vamos ver. Voltou. Voltou? Voltou. Voltou. E aí, André, tem quando eu falei do vermelho, tem um poema que eu falo aqui, que eu intitulei ele como Vermelhos, que eu digo o seguinte: entregue a quentura dos vermelhos que me definem, não insisto em apagar as labaredas de minha alma. As vontades ardentes contidas nos pensamentos correm à frente da razão que me contesta. Não sei se o vermelho é a cor mais quente, mas sei que é a cor que colora os meus versos, traduzindo expressões e os gritos eloquentes, mesmo quando as palavras se rendem ao silêncio. Muito lindo, Val. Muito lindo. Pois é, e assim, dentro do o Vermelhos Inverso, ele traz 72 poemas, são 17 ilustrações, porque alguns poemas eu deixo eles ancorados com as ilustrações. E eu observei depois uma coisa muito curiosa, porque o Vermelhos Inversos, ele é dividido em seções, né? Então eu tenho o eu, vermelhos, por exemplo, ele fala do eu, do meu eu. Eu tenho elas, eles, os elos que são de extrema importância na nossa vida, seja o artista, o que não vive a arte, porque eu acho que todo mundo é artista, né? Todos são artistas. Eu acho que todos sim gostam de Viver é poemas. uma arte, né, Val? Viver é uma arte, viver é uma arte e a vida é um poema, sabe? Uhum. Então, uma coisa que eu observei é que, como eu estava falando, tem os elos, tem as lutas, não se engane, porque não está falando aqui só dessa luta feminina ou das saudades, dos elos, como quando eu falo lá, o elo é muito importante na nossa vida, mas tem também o tempo, e o tempo, ele é uma pauta muito recorrente
os artistas, né? Para eles falarem. Porque eu não sei se a gente para nele, às vezes eu não sei se a gente corre demais com ele. Então, por isso que o tempo é uma pauta muito, muito comum, né? E eu não poderia deixar de citar o tempo. Mas dentro da seção de elas, tem uma coisa muito interessante. Eu observei que eu coloquei apenas uma ilustração. Eu acho que eu tinha uma necessidade tão intensa de falar mais com palavras, né, de fazer essa verborragia assim muito maior, que eu observei que eu coloquei apenas uma ilustração, somente uma, né? Eu tenho as minhas ilustrações, elas são As ilustrações do Vermelhos em Verso são suas também? todas são minhas, todas são minhas. Por exemplo, eu uso muito letras com imagens, né? Eu transformo em imagens. Então, eu tenho uma imagem, não sei se vocês vão conseguir perceber, Dá para ver. né? E aqui eu falo da prisão social, e aí eu falo minhas regras, sim. Que E aí legal. você não sabe se essa mulher está indo ou está voltando, mas é Aham. sempre uma prisão social. E eu observei que eu só coloquei essa ilustração. E eu juro para você que esse, apesar de o Vermelhos em Verso ter sido muito bem pensado, muito bem discutido, essa posição de colocar uma ilustração apenas não foi proposital. Mas depois eu percebi que eu acho que eu precisava falar mais, né, Sim. usar as palavras, do que ancorar a imagem propriamente dita. Que a nossa imagem já é, sabe, extremamente ativa, forte, e eu observei que eu usei mais as palavras. Olha, quem acabou de entrar aí foi uma mocinha chamada Jéssica, ela é Jéssica Calassi Oliveira, eu não sei o certo nome dela, mas é Jéssica. A Jéssica, ela canta maravilhosamente bem, também é lá de Capitão de Opa. Campos, hein, essa menina. Esse pessoal de lá é incrível, cara. Esse Meu pessoal é amor. incrível. Jéssica, um beijo, meu amor. E, Bom, ó, pode falar. não, é que eu queria comentar justamente essa fonte de inspiração sua, e você já falou com propriedade, né? De lutas, né? Do dia a dia. E eu acho que não é diferente nas outras artes, né? Porque você não separa a Val artista plástica, a Val poeta, né? Você não consegue separar. Isso Basicamente, se inspira em todas as suas. basicamente, não tem muita diferença, eu não consigo. Eu tenho alguns amigos que falam que eu tenho ilustrações que já são poemas, são um poema em si, né? Apesar de às vezes terem uma certa confusão, eu tenho algumas ilustrações, assim, alguns desenhos, aqui são alguns, só a paleta, né? Eu tenho algumas coisas. Que legal. Show Ai, demais. e eu tenho coisas assim também que estão Isso aqui está no meu livro. Quando eu falo de tempo, Que show. sabe? Lindo demais, Val. Muito lindo. Isso aqui eu falo de tempo, E você né? mantém um perfil no Instagram com esse trabalho visual, né? Você mantém, Mantenho. além do seu perfil que a gente tá falando aí, o Val underline Melos, tem o Poesia Ruiva e o Visual Isso, Poema, né? Você mantém esses dois exatamente. perfis também, né? Exatamente. Eu separei nichos porque, por exemplo, visual poema são somente as ilustrações, né? Só essa parte visual. E o Poesia Ruiva são aforismos, versos, poemas. O Palmelos é o meu trabalho como as performers, né? Os eventos que eu participo. Vamos Então, falar que todos o eles estão lá. Valmelo é o seu balaio, né? Que tem as artes todas do Valmelo. Isso, exatamente. Valmelo é o meu balaio. Ele é mais ou menos isso. Valmelo é meu balaio. Isso. E E aí é muito assim, legal essa ramificação sua lá, porque a gente, esse nicho, eu acho muito interessante. Você já bate naquele perfil e vai ter aquele trabalho ali específico, né? E é maravilhoso, assim, é, eu dei uma voada lá no seu perfil de visual poemas que tem ilustrações, assim, maravilhosas. Parabéns. porque assim, hoje, vamos combinar, né? O mundo, eles são nichos, né? A gente fala, a gente joga, mas na verdade a gente tem um público, um nicho que a gente atinge, né? É assim que funciona.
Então, por isso que eu resolvi fazer essas separações. Tem o meu balaio, que é o Valmelo, eu gostei disso. E tem essas duas outras variações, né? Quando eu falo dos elos, tem uma parte do meu prefácio que foi muito bem escrito pelo Jorge Ventura, e ele diz uma coisa muito, muito interessante, que ele fala assim no prefácio. Um detalhe curioso, conforme o jogo semântico se avoluma em verso e prosa, notam-se assonâncias e aliterações, como quem observa em diversos poemas a repetição das palavras abraço, beijo, mulher, amantes, dor, mundos e batom. Temos, às vezes, a impressão de que é uma obra que se trata de um único poema, de declarada paixão, fragmentada por peças de um quebra-cabeça em uma estrutura lúdica e pós-moderna. E eu fiquei muito contente com essa Não, visão. fantástico. Você falou, o prefácio aí parece realmente um poema. Ele é incrível, ele escreve maravilhosamente bem. E quando eu li isso, eu confesso que eu me emocionei, porque era exatamente isso que eu queria passar. Apesar de possuir todas as suas subdivisões, né, é como se fosse um único poema. Porque aquilo que eu falei, acabei de falar, são nichos, né? A gente fala para nicho. E apesar de ter essas subdivisões, esses nichos irão se identificar com aquelas sessões. No entanto, a obra está muito bem. Tá muito bem distribuída, sabe? Como começou, tudo foi muito bem escolhido. E eu, sinceramente, não sei nem como agradecer. E quando ele falou dessa coisa dos elos, tem ele falou, né, que eu falo muito da palavra abraço, beijo, e é verdade, eu falo muito sobre isso. E tem um poema que está na seção Elos, que eu chamo ele é intitulado Cura Adornada, porque eu me refiro ao abraço. E eu digo, corpo em cruz, dizendo, vem. Entre olhos acolhedores, conforto, apoio, descanso. Dois membros lembrando o manto, calmante dos dissabores. Perdão das duras palavras, silêncio gritando amor. Luxúria dando espaço às falas dos corações. Peito com peito em encontro, rostos grudados em pausa. Repouso do pensamento, conversa longa das almas. Vertiginosos momentos, usando as mãos como laço, são traço dos sentimentos desenhados em terno abraço. É lindo demais. Muito lindo. Observe que quando a gente abraça, né, a gente fecha os olhos e parece que a gente tem um silêncio, mantém aquele silêncio no momento do abraço. E o abraço, eu até falo que ele tem um discurso silencioso capaz de ensurdecer mundos. Lindo isso, hein? Lindo isso. É um aforismo meu que está lá no Poesia Ruiva, inclusive. Que lindo. O abraço é um discurso silencioso capaz de ensurdecer mundos. Não só o meu, o seu, mas muitos mundos. Fantástico. Sim, eu sou, você falou da suspeita para falar também, assim, a minha família e a gente gosta muito de abraço, do carinho, a gente desse jeito. E nessa época, para quem é assim, tá muito mais difícil, né? Você falou que de abraço, a gente nem sei onde que eu vi isso, tal, assim, o jeito certo de abraçar, o coração com o coração, né? Essa questão toda. Não sei se você já viu alguma coisa, lê alguma coisa a respeito disso, do abraço do lado do coração, assim, coração com coração. É isso aí. Quando a gente se abraça, né, é um coração, é um lado completando o outro. Então, assim, eu gosto muito dessa coisa do abraço e eu acho que a gente está sofrendo com isso. Primeiro porque é uma coisa muito nossa, né? O latino, ele tem muito isso, né? Ele é muito apegado a essa coisa do toque.
do cheiro, do abraço, de estar junto. E isso causa um sofrimento maior para a gente, né? A gente não tem essa frieza que existe em determinadas nações. A gente tem essa característica de estar junto, de estar colado, de estar abraçando, né? Verdade. Ô, Val, você falou a questão apesar de recente, né? Apesar que você já escrevia há bastante tempo, mas você falou que resolveu abraçar a questão a partir de 2016, né? Que você falou isso pra gente. Em 2016, eu comecei a participar de alguns concursos de poesia, sabe? Eu comecei a participar. E aí, no final de 2016, foi isso mesmo, final de 2016, no começo de 2017, foi quando eu participei da minha primeira antologia poética, né? Eu fiz um poema sobre o céu de Brasília, e foi quando eu estava no aeroporto e olhando aquele céu lindo, porque apesar de embaixo ser tão cinza, o céu de Brasília é uma das coisas, um dos céus mais bonitos que eu já vi nesse país. Parece que a gente está mais perto de Deus e tinha que ter um pouquinho mais de moral, né? Porque está tão pertinho. E aí foi quando eu participei a primeira vez de uma antologia, né? Mas eu já havia entrado em concursos de poesia, essas coisas, e comecei a escrever um blog também de poemas, que era intitulado Nudez do Pensamento, ele existe até hoje, né? Só que eu não movimento muito, mas eu comecei a escrever ali, colocar os meus poemas ali. E aí, entrar mesmo, participar ativamente, hoje eu sou muito ativa, não tô ativa no online, né? Mas participar ativamente dos saraus foi em 2018, a partir de março de 2018, eu comecei a participar ativamente. Porque antes eu já havia tido outras publicações, mas eu também não sei se era o meu universo, como volto a dizer, meu universo corporativo, que eu acabava não, né, sabe, deixando um pouquinho de lado, mas não tem jeito, sabe, André? Quando a gente gosta do negócio, ele vem atrás da gente. Sabe, você pode caminhar por outros mundos, seguir outros passos. Dá a volta e para naquilo, né? Ele vem atrás. Eu, quando criança, né, na adolescência, eu escrevia muita paródia. Eu gostava de escrever paródias, né? E a ilustração, eu gostava de desenhar. Se tiver algum professor meu aí assistindo, não, por favor, tapa o ouvido, tá? Mas eu ficava desenhando os meus professores quando eu não gostava assim da aula. Aí eu ficava desenhando os meus professores. Eu acho que aí eu comecei o meu carinho pela ilustração. Isso ficou até a faculdade, tá? Meus amigos de faculdade até hoje, eles brincam, Val, quando você não tá gostando da situação, você ainda desenha. Mas é bom. Talvez seja isso, seja uma inquietação, entendeu? Talvez é uma manifestação dessa inquietação. Não estou gostando daquilo ali, eu vou lá e desenho. E, tipo, eu faço isso, né? Muito bom. Bom, mas vamos dizer, nesse curto tempo aí, a gente destacou aqui, você ganhou um poeta de destaque no Sarau Pollen, né? É esse Pollen de 2018. O Sarau Pollen, que já tem mais de 10 anos, é um sarau com mais de 10 anos. E essa excelência artística lá pela Associação Profissional de Poetas do Rio, né? Isso. Eu ganhei o Prêmio Excelência Artística em 2019. Foi um prêmio, assim, muito, muito legal, foi muito bacana. Eu tenho, assim, uma gratidão muito grande por esse momento. Foi um espaço que a APERJ, que é a Associação Profissional de Poetas no Estado do Rio de Janeiro, da qual hoje eu faço parte, e eu estou dentro da diretoria da APERJ hoje, com muito orgulho, tenho muito orgulho de ser uma pergiana, e é um espaço que, é uma associação que dá espaço para vários artistas, sabe? Então, tanto que ela é uma associação profissional de poetas, e não uma associação de poetas profissionais. Ela é profissional de poetas, mas ela agrega, sabe, músicos, bailarinos, e tem apresentações de todos eles. Ela é uma associação maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a todos. Muito bom. Bom, eu queria destacar também, você falou dos saraus, eu vi que você participou de uma feira virtual do livro, né, no Reino Unido, isso aí. Fala pra gente dessa experiência.
super É fantástico isso. isso mesmo. Essa feira virtual, inclusive, acho que a Lígia, que foi através da Lígia que eu recebi esse convite, entrou aqui agora na live. A feira virtual do livro, ela é uma feira itinerante que acontece lá fora, e acho que já teve Itália, França, se eu não estou enganado, e teve essa do Reino Unido, e no próximo mês eu acho que ela vai estar nos Estados Unidos, se eu não estou enganada, vai estar em Nova York, eu não tenho certeza. Mas os poetas têm esse espaço para fazer a divulgação do seu trabalho, então ele tem meia hora para falar, né, falar sobre... E é muito interessante, tá? Assim, ter esse espaço, num espaço que tá para artistas, poetas, cantores, sabe? O mundo inteiro, tem pessoas do mundo inteiro assistindo. Foi muito interessante, eu quero até deixar registrado aqui, meu muito obrigado à Lígia, que me chamou para participar dessa feira, e foi muito, muito bacana. Eu tenho só gratidão. Sensacional, experiência fantástica. Ângela, querida Ângela Vaz, acabou de entrar aí, estou vendo agora, né? Acabou. Jorge, obrigado pela deferência. Muito obrigado, querido. Isso aí. Vou mandar um beijo aqui também para a Thalita aí, que entrou agora também. Sempre tá acompanhando o balaio aí. Um Gratidão a abraço, todo mundo que acompanha. Thalita. Gratidão a você. Amanhã, André, é um dia muito importante, né? É importante e na verdade, existe uma pseudo-história, né, nisso tudo, mas amanhã é um dia muito importante que merece ser celebrado, que é o 13 de maio, né, o dia da abolição da escravatura. Inclusive, eu tenho um poema nesse livro que eu falo sobre essa velada alforria que aconteceu, porque já se passaram 133 anos, desde 1888 até hoje, e às vezes eu não sei se devido ao advento da internet, a gente fica sabendo de mais coisa, ou as pessoas elas realmente se sentem muito legitimadas a fazerem tantas atrocidades, cometerem tantas atrocidades em nome da cor, né? Em nome de uma cor. Infelizmente, E eu acho que são as duas coisas, né? Eu acho eu acho que que tem um misto disso tudo, né? Eu tenho um poema que eu até ilustrei fiz essa ilustração sobre a carta de alforria, né? E eu falo da alforria velada porque nós vivemos um preconceito, uma coisa institucionalizada muito, muito grande, né? E a gente precisa também falar disso tudo, sabe? com Eu falei das certeza. lutas femininas, mas é preciso falar sobre essa desigualdade. É extremamente importante. No nosso país, em especial, às vezes às vezes não. Eu tenho convicção para falar isso. Nós não vivemos só um preconceito racial, nós vivemos um preconceito econômico, porque se tiver a pele negra, mas tiver dinheiro, tá ok. Então nós vivemos um preconceito econômico também. É muito triste isso, né? E aqui Fortalece, sobre né? Fortalece o preconceito, né? Com certeza. então é um dia que merece celebração e por isso eu queria falar esse poema em Por homenagem ao dia favor. 13 de maio, Por que favor. ele diz: vivi e vivo uma fantasia talhada nos livros de histórias, registrando em minha memória uma forjada alforria. Não foi por benevolência, não foi presente real, foi pressão e resistência ante tanta violência que ao algoz era legal. Lei Áurea não libertou, apenas soltou correntes, mantendo um povo carente, dependente de um senhor, cujo tronco aboliu, mas a senzala se fez presente, deixando como herança o preconceito em nossa mente. Embaixo desse tapete, ainda há muita indecência. Vivemos a demopseudo. O país não tem povo livre. Ainda respira o feudo. Nossa, sensacional. Chega a arrepiar. Muito É lindo. muito importante falar sobre isso e a gente tem que bater nessa tecla e também não é mimimi e não venham com aquelas brincadeirinhas, mas na escola a gente chamava de
de cabelo não sei o que, disso e daquilo, e não tinha problema. Tinha problema sim. Tinha problema sim, sempre teve problema. E aí hoje, quando a gente quer minimizar, fala que é mimimi. Não é mimimi. Não é mimimi. É preciso falar sobre isso, sim. Com certeza. Você fala que não tem problema, mas você não tem a ciência de quanto trauma, de quanto bloqueio você causou em várias pessoas, né? Exatamente. Disso, né? Por É isso que isso aí. A pessoa não fala isso. Quando alguém fala isso, é preciso perguntar, tá? Quantas vezes fizeram algo parecido com você? Tá, você não tem a pele negra, você não tem a pele preta, e aí você não passou por isso, mas deve ter tido outra coisa na tua vida que falaram e aquilo te causou algum trauma, alguma coisa. Então tenta se colocar no lugar, é a questão mesmo da falta da empatia, é se colocar no lugar, é o posicionamento, o lugar do outro, André, é um localzinho que o GPS não acha. Não acha, ele não identifica, ele não encontra, sabe? Então é preciso falar sobre isso. Sem medo de depois ser taxado de clichê, sabe? Depois de dizer que é mimimi, sem medo. A gente vive tempos muito sombrios, então tem que falar, tá? Tem que levantar a bandeira. E o Vermelhos Inversos, ele traz uma parte. Cabe a gente parte. defender tudo isso, né, Val? E eu gosto de usar uma frase sempre que só sabe a dor quem passa por ela, né? Então, por mais que a gente defenda, que a gente lute, a gente não sabe a dor que isso causa, né, nas pessoas que passam por esse tipo de preconceito, né? Então, o nosso dever é levantar essa bandeira. Os Inversos, esse poema, ele está na seção de lutas do Vermelhos Inversos, né? Ele tá, assim como tem outros que são mais voltados para o nosso cenário, né? Quando eu falo nosso cenário, é de uma forma geral, desde o nosso pensamento, desde quando fomos invadidos, né? Para não dizer descoberto, vamos dizer que fomos invadidos. E ele tá nessa sessão e tem mais outro. Essa sessão ela é composta por 5 poemas de lutas e dentro dessas 5 sessões, são 2 ilustrações. São 2 ilustrações voltadas para as lutas. Tá incrível, gente, ó. Adquire Vermelhos Inversos, vocês vão gostar. Fala comigo. É só mandar um direct, né? É só mandar um direct. Tô lá no meu Instagram. Pode me procurar que eu envio pelo correio, tá bom? Não tem problema. Pode falar diretamente comigo. Valmelo, começa aí, ó. Se você não tá seguindo, começa a seguir, tá bom? E tem muita coisa boa nesse universo vermelho para poder te mostrar, para poder te contar, para a gente poder dividir. Eu quero aprender também com você, então não deixa. Procura aqui, ó, Valmelo. Isso aí. Bom, saindo da live eu já vou encomendar o meu, tá bom, Val? Por favor. Com certeza, tá incrível, gente, tá incrível, tá incrível. Vou dizer, eu sou suspeita. Saindo da live, você já pode providenciar aí a dedicatória pro balaio, que eu já vou estar encomendando o meu, tá bom? Com todo prazer, com todo prazer. Então tá. E... Bom, sim. Te agradecer mais uma vez, a gente está chegando finalmente, né, desse bate-papo gostoso, maravilhoso. Tá muito rápido, né, cara? Não, muito legal. É fantástico saber um pouco mais da sua história, da sua arte. Estou encantado aí com seus poemas. Eu queria que você recitasse mais um para a gente fechar aí, pode ser? Tá, então, como eu falei dos elos, né? Aliás, eu falei de todas as sessões e eu não falei do tempo. Então, para fechar, eu gostaria de falar do tempo, que inclusive que é com uma daquelas ilustrações. E esse poema eu tem uma epígrafe do Lewis Carroll, que eu sou apaixonada por Alice no País das Maravilhas, né? Eu acho extremamente filosófico e tem um monte de respostas para as coisas que a gente pergunta. E eu descrevi esse poema, intitulei esse poema como Relógio da Eternidade. E na epígrafe de Lewis Carroll, que fala: quanto tempo dura o eterno? Às vezes, apenas um segundo. E aí eu começo o poema dizendo: das vontades fulgurantes, das esperas tenebrosas, conta-se nos dedos as horas e eternizam-se as paixões. O tempo é lépido. O tempo se veste da nudez. E construir o eterno é um segundo, talvez. Fração de minuto é tesouro, contado com que é contido. 43 minutos vividos é um eterno sagrado, é um século achado.
em 1 segundo da sua atenção. Que lindo. Lindo, lindo. Bom, eu não poderia deixar de registrar, eu estava passando batido aqui. Quem me indicou seu trabalho foi o escritor Paulo Purana, aqui de Minas Gerais. Que legal! Paulo adquiriu meu livro. Meu livro já chegou lá para o Paulo essa semana. Acho que, inclusive, ele está até viajando. Poxa, que bacana. Muito, muito obrigado, Paulo. Ó, beijo enorme para o Paulo. Conheci o Paulo em Paraty, em 2018. Cara, Nós tivemos incrível. ele é uma cidade aqui próxima de Belo Horizonte, né? Mateus Leme. Isso, ele é de Nós Mateus tivemos- Lemos, isso mesmo, isso mesmo. Nós tivemos lá com um quadro do Balaio que chama Cantos de Minas. Aí a gente vai na cidade, entrevista com vários artistas de todas as áreas, né? E traz para o Balaio atrações culturais, artistas da cidade, turísticas, entendeu? A gente esteve lá com esse quadro e a gente entrevistou ele. Aí a gente Que tem um legal. contato, ele, ó, André, estamos uma indicação aí da escritora. Aí eu já fui Que massa. ver as redes Poxa, sociais. Paulo, muito obrigada. Paulo é um escritor fantástico, ele está preparando já o terceiro livro, hein? Está preparando o terceiro livro dele. Fantástico. Bom, então é isso, pessoal. Aí, ó, para adquirir o Vermelhos Inversos, um direct aí para a Val. Direitinho comigo, tá? Pode procurar aqui comigo. Então, quero agradecer. Muito obrigada ao Balaio, todo mundo, toda a galera do Balaio. Muito obrigada à Aventura Editora Lancamentos, que está aí ó, acompanhando a gente do início ao fim. Muito obrigada, Jorge Ventura. Josiane, minha filhada querida, entrou aí ainda há pouco, eu não tinha vi, mas acabei não falando. Todo mundo, minha irmã que entrou, todo mundo lá, Capitão de Campos, aí eu vi que entraram várias pessoas, Terezinha, Portugal, minha comadre entrou lá de Portugal, ó. Beijo, não dá pra falar o nome de todo mundo, mas só gratidão a todos vocês, tá? Muito obrigada, querido, obrigada pela oportunidade. E eu que agradeço, ó. Um abraço forte, que a gente possa se encontrar em breve, né, nos palcos da vida aí, tá bom? Deus quiser. Abraço a todos. Um abração, querido, obrigada.